Meu nome é Lourenço, e hoje eu já passei dos 50 anos. Se eu tô te contando essa história, Dom, é porque ela tá entalada aqui no peito há tempo demais. E uma hora a gente precisa botar pra fora, nem que seja pra entender o tamanho do estrago. A vida que eu conheci desde menino foi aqui, na roça, no interior de Minas. Uma daquelas vidas que o tempo parece que corre mais devagar, sabe? Meu pai era um homem seco, de pouca prosa. A gente conversava mais com o olhar do que com a boca. Ele não era um homem mau. Nunca levantou a mão pra gente, mas também nunca deu um abraço. O afeto dele era o feijão no prato, a lenha cortada para não deixar o fogo do fogão apagar. Era o jeito dele de dizer que amava. Minha mãe era igual. O mundo dela começava na porta da cozinha e terminava no chiqueiro dos porcos. O cheiro dela era de fumaça e de roupa lavada com sabão de soda. A vida era dura, sem enfeite. Foi nesse modelo que eu cresci. Com o tempo conheci minha mulher num forró que tinha no vilarejo. Moça boa, de família direita. A gente casou cedo, sem muito no bolso, mas com vontade de sobra. Juntamos um dinheirinho que nossos pais ajudaram, compramos um terreno e levantamos nossa casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Não era luxo nenhum, mas era nossa. Tinha um quintal grande de terra batida, onde a gente plantava um pouco de tudo. Foi nesse chão que a gente criou nossos 3 filhos. Tivemos 2 meninas e um menino. E mesmo querendo ser diferente do meu pai, a verdade é que, quando vi, eu estava fazendo tudo igual. Não que eu não amasse meus filhos, pelo amor de Deus. Eu amava de um jeito que chegava a doer no peito. Só que o meu amor não tinha som de palavra, sabe? Meu amor tinha o cheiro da terra molhada quando eu chegava do campo, tinha o peso da sacola de laranja ou de manga que eu trazia para eles. Era o meu jeito de falar. Quando eles eram bebês era fácil. Eu pegava no colo, ninava, dava de comer. Mas conforme eles foram crescendo, esticando, criando corpo de gente grande, eu fui me afastando, fui ficando sem jeito. Em vez de um abraço, eu consertava a bicicleta. Em vez de um eu te amo, eu me matava de trabalhar para não faltar nada. Eu só fazia questão de uma única coisa, uma regra que o meu velho me ensinou. Jantar todo mundo junto na mesma mesa todo santo dia. Era a hora sagrada. E talvez por isso meus filhos não se perderam de mim por completo. O Saulo, meu único menino, desde pequeno já se embrenhava comigo na roça. Gostava de aprender a lidar com o gado, a fincar cerca. Com ele, eu era mais rígido, ensinava o serviço pesado. Com as meninas, eu sempre achei que a mãe delas saberia cuidar melhor. Eu não me metia muito. Luísa, a do meio, sempre foi mais na dela, com a cabeça nos livros. Mas foi a Beatriz, a mais velha. A Beatriz. Ela nasceu com um brilho diferente. Ela tinha os olhos grandes e pretos da mãe, mas a pele era da cor do barro daqui, queimada de um sol manso. Bonita, sabe? Bonita de um jeito que fazia o povo do vilarejo parar para olhar quando ela passava. E não era maldade dela, era só o jeito dela ser. A gente, desde cedo, colocou na cabeça dela que o estudo vinha primeiro, que namorado era coisa para depois. Mas conselho de pai e mãe não tem poder contra o veneno que escorre da boca dos outros. Ela começou a virar moça, o corpo tomando forma, o sorriso ficando mais aberto. E foi aí que o falatório começou, bem baixinho no começo. Um comentário na venda onde a gente comprava mantimento, uma olhada atravessada na saída da missa de domingo. E em lugar pequeno como o nosso, onde a vida de todo mundo passa na janela do vizinho, um brilho assim, ou ilumina ou ofusca. E quando ofusca, o povo parece que sente uma vontade danada de apagar. E eu, no meu jeito bruto de ser, não percebi que o primeiro a jogar sombra no brilho dela seria eu mesmo. O falatório começou a engrossar. Não era mais só um cochicho, era uma conversa que morria de repente quando eu chegava perto. Era o jeito que o dono da venda parava de limpar o balcão para me encarar. Um silêncio esquisito que caía na roda de prosa dos homens sentados na praça. Ninguém me dizia nada na cara, mas o veneno estava no ar e eu sentia ele entrando devagar, me sufocando. E toda aquela vergonha, aquela raiva, eu não sabia onde guardar. Acabava virando contra a única pessoa que eu devia proteger. Eu chegava em casa e via a Beatriz rindo com a mãe na cozinha e aquilo me azedava por dentro. Eu tentava falar com ela, dar um conselho, mas as palavras saíam tortas.
cheias de ponta. Em vez de minha filha, tome cuidado com o povo, saía um: você tá dando motivo, Beatriz? E eu via o brilho nos olhos dela diminuir um pouquinho a cada dia. Eu via o medo crescendo ali, medo de mim. E em vez de recuar, eu fincava o pé ainda mais fundo, cego de orgulho ferido. Eu achava que estava cuidando da honra da nossa família, mas na verdade, eu estava envenenando a minha própria casa. A gota d'água foi numa tarde de sábado. Me chamaram para um churrasco na beira do rio, coisa de homem. A gente se juntou debaixo de umas mangueiras, a fumaça da carne subindo, a cachaça da boa passando de mão em mão. No começo era a prosa de sempre. A safra que vinha aí, a falta de chuva, um pouco de política, essas coisas. Mas conforme o álcool foi soltando a língua do povo, o rumo da conversa mudou. Foi um compadre que soltou a primeira pedra, disfarçada de brincadeira. Ô Lourenço, sua menina tá bonita demais, hein? Outro dia vi ela na garupa da moto do filho do padeiro. O rapaz quase bateu o pescoço de tanto olhar para trás. Eu dei um riso amarelo sem graça e continuei virando a linguiça na grelha. Mas senti um calor subindo pelo peito. Um calor que não era do carvão. Logo depois, outro se meteu. Comigo foi um rapaz de fora. Vi ela perto da praça, caminhando com um que eu nunca tinha visto por aqui. O tom já não era de brincadeira. Tinha um deboche, uma malícia que me revirava o estômago. Era como se estivessem falando de um animal premiado, de um objeto, não da minha filha. E o pior foi o que veio em seguida de um sujeito que eu conhecia desde moleque. Sabe o que é, Lourenço? É que hoje em dia falta pulso firme. Se a gente não segura as rédeas curto em casa, a potranca sai desembestada. Foi aí que eu não aguentei. O mundo ficou mudo por um segundo. Larguei o garfo de churrasco na mesa com uma batida seca. Todos olharam para mim. Chega! A minha voz saiu baixa, mas pesada como pedra. Minha filha tem nome, e nenhum de vocês tem o direito de botar o nome dela nessa boca suja de cachaça. Quem tiver alguma coisa para falar dela, que fale agora na minha frente. Um silêncio de cemitério caiu sobre a roda. Ninguém teve coragem de me encarar. Ficaram olhando para o chão, para o copo, para qualquer lugar que não fosse para mim. A humilhação de ter que defender minha filha daquele jeito na frente de todo mundo foi pior do que qualquer xingamento. Peguei minhas coisas, inventei uma desculpa qualquer e fui embora. No caminho de volta dirigindo a caminhonete, eu sentia as mãos tremendo no volante. A raiva não passou. Ela só mudou de forma, virou uma coisa escura e amarga dentro de mim. E ela precisava de um alvo. Quando cheguei em casa, a primeira pessoa que eu vi foi a Beatriz varrendo a varanda, alheia a tudo. Não vou te contar em detalhes o que eu fiz naquela noite, Dom. Tem coisas que a vergonha enterra tão fundo na gente que é melhor não cavucar. Mas eu posso dizer que toda a minha raiva do mundo, toda a minha humilhação, eu descontei nela. Eu usei a minha dor para causar mais dor. E quando eu terminei, o que tinha se quebrado não era só a confiança dela em mim. Era a gente como pai e filha, e eu sabia que aquilo não ia ter conserto. A partir daquele dia, um silêncio doente se instalou na nossa casa, um silêncio que pesava mais que qualquer grito. Beatriz virou uma sombra. Se eu entrava num cômodo, ela saía por outra porta. Na mesa de jantar, ela não levantava os olhos do prato. Eu tinha aberto uma ferida funda nela. O que eu não sabia era que essa ferida ia ser a porta de entrada para um mal muito pior do que qualquer fofoca de vilarejo. Passou talvez uma semana daquela briga. A poeira em casa parecia que ia baixar, mas era um silêncio de doença, não de paz. Um fim de tarde, eu cheguei da roça mais cansado que o normal. Tinha passado o dia consertando uma cerca caída perto do córrego e o sol de Minas não perdoa. Eu só pensava em tomar um banho e sentar na varanda. Mas quando entrei em casa, senti na hora aquele silêncio ruim de novo. Pior, não tinha cheiro de comida no fogão, não tinha rádio ligado. A casa estava muda. Encontrei minha mulher sentada numa cadeira na cozinha, as mãos paradas em cima do colo, o olhar perdido na parede. Ela parecia ter envelhecido 10 anos desde a hora do almoço. Me aproximei devagar. O que foi, mulher? Ela não respondeu de imediato. Só baixou a vista como se sentisse vergonha. Depois, levantou os olhos cheios d'água para mim.
Fizeram uma maldade com a Beatriz, Lourenço, uma maldade grande. Pensei que fosse uma discussão, um vizinho desaforado. Mas ela me explicou. Nossa filha estava entregando uma encomenda de broa e doce de leite umas ruas para baixo, quando um carro parou. Uma mulher desceu, agarrou a Beatriz por trás, sem dar chance dela se defender, e começou a cortar o cabelo dela com uma tesoura. Ali, no meio da rua, em plena luz do dia, gritava um monte de coisa, xingava nossa menina, e tudo foi tão rápido que ninguém conseguiu impedir. Quando ela me contou isso, senti uma coisa quebrar dentro do meu peito. Fui cego de raiva até o quarto da Beatriz. Nem bati. Abri a porta de uma vez. Ela estava encolhida na cama, de bruços, um novelo de dor. Não se mexia. Beatriz? O que aconteceu? Silêncio. Me aproximei mais, a minha voz já saindo mais alta do que eu queria. Levanta, olha para mim. Ela se virou devagar. O rosto estava inchado, molhado de tanto chorar. E então, eu vi. O cabelo dela, comprido e preto, estava destruído, picotado em tufos desiguais, umas partes raspadas perto do couro. Parecia que um animal doente tinha mastigado os cabelos dela. Saí do quarto sem conseguir respirar direito. Minha esposa me esperava e me contou o que a desgraçada gritava enquanto fazia aquilo. Isso é o que acontece com vagabunda que se mete com um homem casado, aprende a não provocar quem tem dona. Naquele momento, Dom, por um segundo nojento, a dúvida passou pela minha cabeça. Aquele veneno que o povo jogou em mim era tão forte que quase me fez duvidar do meu próprio sangue. E essa dúvida, por menor que tenha sido, eu acho que foi a tranca que se abriu para o que veio depois. Os dias seguintes foram de um silêncio fantasma. Beatriz não saía mais do quarto. Quando saía, usava um lenço amarrado na cabeça, andava de cabeça baixa, olhando para o chão. Ela virou uma assombração dentro da própria casa. A alegria dela, o brilho, tudo tinha sido roubado junto com o cabelo. E a tristeza começou a virar outra coisa. Ela foi parando de comer, emagrecendo a olhos vistos, a pele foi perdendo a cor. Minha mulher, preocupada, me contou que ela tinha confessado uma coisa. Ela está tendo pesadelo toda noite, Lourenço. Pesadelo com o quê? Ela disse que sonha com a mulher cortando o cabelo dela. Sente a tesoura fria no pescoço, o cabelo caindo no rosto. Mas não para aí. Depois, ela sonha que essa mesma mulher arrasta ela para um quarto escuro e começa a quebrar os ossos dela um por um, enquanto grita que ela é uma vergonha, que devia morrer. Ouvir aquilo me deixou doente, mas o pior ainda estava por vir. Uma noite deitei na cama e o sono não vinha. Quando finalmente apaguei, o sonho veio. Eu estava no quarto da Beatriz, tudo escuro. Ela dormia, e eu estava em pé, ao lado da cama dela. Na minha mão, uma tesoura. Uma força que não era minha me mandava fazer aquilo. E eu, no sonho, obedecia. Eu me abaixava e começava a cortar o cabelo da minha própria filha. Eu sentia as mechas caindo entre os meus dedos. E o pior era o sentimento. Não era raiva. Era uma calma horrível. Uma satisfação. Quando eu terminei, a Beatriz do sonho abriu os olhos. Ela olhou para mim. Mas o rosto que me encarou não era o dele. Era o rosto da mulher que a atacou. E ela sorriu. Acordei com um pulo, o coração parecia que ia explodir pela boca. O suor escorria frio. Naquele momento, eu entendi. Entendi que aquilo não era só uma vingança, não era só fofoca. O mal não estava mais só do lado de fora. De algum jeito, por alguma fresta, ele tinha entrado. E eu tinha a terrível certeza de que ele tinha entrado por mim. O pesadelo que eu tive foi só o aviso. O inferno de verdade começou nos dias que se seguiram. A Beatriz não era mais a minha filha triste. Era um corpo habitado por uma ausência. A mudança no rosto dela era a coisa que mais me assustava. A pele, antes corada, ficou com um tom de cera, esticada sobre os ossos. Ela emagreceu tanto que a roupa ficava larga, parecia um espantalho. E os olhos, às vezes, ela olhava na nossa direção, mas não via a gente. O olhar dela atravessava a gente como se fôssemos feitos de vidro, como se ela estivesse enxergando outra coisa, um outro lugar, bem atrás de nós. Ela começou a ter uns comportamentos que arrepiavam a gente.
Passava horas sentada no canto mais escuro da sala, abraçando os próprios joelhos, murmurando coisas que não dava para entender. Eram palavras soltas, sem sentido. Outras vezes, ela se movia pela casa de um jeito estranho, arrastado, com o pescoço duro, como um bicho desconfiado. O Saulo, meu filho, foi o primeiro a se apavorar de verdade. Ele, que era um rapaz prático da terra, que não tinha medo de nada, me confessou um dia: pai, tem hora que eu olho para Bia e sinto um calafrio. Ela me encara de um jeito... Não é ela. É como se tivesse outra pessoa ali dentro, olhando por uma janela, e essa pessoa me odeia. Eu ouvi aquilo calado, porque eu sentia a mesma coisa. O medo já era um morador da nossa casa. Ele sentava com a gente na mesa, dormia nos nossos quartos. A gente só não tinha coragem de admitir. Fingíamos que era doença, que era tristeza que ia passar, mas a gente sabia que não ia. A pior cena, a que quebrou de vez qualquer esperança de que aquilo fosse normal, aconteceu numa noite, na hora do jantar. Minha esposa tinha feito arroz com feijão fresquinho, angu e couve refogada. Ela fez um esforço para montar o prato da Beatriz na esperança que ela comesse alguma coisa. Sentamos à mesa naquela mudez de sempre, mas a Beatriz não tocou no garfo. Ela começou a pegar a comida com as mãos. No começo, a gente não falou nada, mas aí ela começou a comer com um desespero animal, enfiando o arroz e o feijão na boca como se não comesse há dias, como se tivesse medo que alguém fosse roubar a comida dela. O angu estava quente e ela queimou a boca, mas em vez de parar, ela começou a chorar. Um choro que não era de dor, era de outra coisa, de bicho. E com as mãos sujas de comida, ela esfregava o próprio rosto, lambuzava o pescoço, o cabelo que começava a crescer. E no meio do choro, ela falava aquelas palavras sem nexo, numa voz que não parecia a dela. Eu e o Saulo levantamos para tentar segurá-la, e a força que aquela menina magra tinha não era normal. Ela se debatia, lutava contra a gente como se a vida dependesse daquilo. Num desses arrancos, ela se soltou e se jogou contra a parede da cozinha. Bateu a testa com um baque surdo, e se a gente não a segurasse de novo, ela teria se machucado para valer. Nós a arrastamos para o quarto, enquanto ela tremia e chorava sem parar. Depois ficamos nós três na cozinha, olhando um para o outro, para o prato de comida derrubado no chão. A farsa tinha acabado. Naquela mesma noite, o Saulo me esperou na varanda. Ele estava pálido, os olhos fundos. Pai, o que está acontecendo com a Bia não é tristeza, não é doença de médico. Eu não tive força para responder, só fiquei olhando para a escuridão do quintal. Aquilo começou quando o senhor bateu nela. Ele continuou, a voz baixa, mas firme. Aquilo se alimenta da raiva que o senhor sentiu. O senhor abriu uma porta, pai. E agora a gente não sabe como fechar. Ouvir aquilo do meu próprio filho foi como levar um soco no estômago. Era a verdade que eu não queria enxergar, dita em voz alta. Ele se levantou e entrou. Fiquei ali, sozinho, esmagado pelo peso daquela certeza. Minutos depois, minha esposa apareceu na porta. A gente não pode mais fingir, Lourenço. O médico não vai dar jeito. Eu conheço uma mulher, uma rezadeira, para lá de outra cidade. Dizem que ela é boa. A gente precisa levar a Beatriz lá. É a nossa única chance. Fomos num domingo de manhã antes de o sol ficar forte. Eu, minha mulher e a Beatriz, espremidos no banco da caminhonete. Ninguém falou nada o caminho todo. Era uma viagem de quase 2 horas, por estrada de terra, e o silêncio dentro do carro era mais pesado que a poeira que subia lá fora. Eu olhava de lado para minha filha, encolhida contra a janela, e ela parecia um passarinho de asa quebrada. A gente não estava indo atrás de uma cura, Dom. A gente estava indo atrás de um milagre, e o medo de não encontrar era quase tão grande quanto a esperança. A casa da tal benzedeira era simples, afastada do vilarejo, um portãozinho de madeira, um quintal bem varrido e um cheiro de erva queimando que vinha lá de dentro. Quem nos recebeu foi uma senhora já de idade, de cabelo todo branco preso num coque, pele enrugada pelo sol e um olhar que parecia que via a alma da gente. Ela não fez muita pergunta. Pediu pra gente entrar e sentar. A casa era limpa, cheirava a alecrim.
Tinha umas imagens de santo na parede e um terço pendurado atrás da porta. Ela pediu para Beatriz sentar numa cadeira no meio da sala. Não encostou nela. Apenas andou em volta devagar, com um galho de arruda na mão, rezando umas coisas bem baixinho que eu não entendia. A Beatriz ficou parada, o olhar vazio de sempre. Depois de um tempo que pareceu uma vida inteira, a senhora mandou a Beatriz esperar com a mãe na varanda e chamou só a mim para conversar na cozinha. Ela me olhou fundo nos olhos, um olhar que me desmontou inteiro. O que as pessoas falam da sua filha é mentira. Ela nunca se deitou com aquele homem. A honra dela é limpa. Ouvir aquilo foi um alívio e uma facada ao mesmo tempo, mas o que ela disse depois foi o que me congelou a espinha. Tem um mal encostado nela, meu filho, um feitiço forte feito por gente invejosa, gente de coração ruim, mas esse mal... Ela fez uma pausa e o olhar dela ficou ainda mais sério. Ele não come dela, não. A sua filha é só o prato. A refeição é o Senhor. Eu fiquei sem entender. De mim? Como assim? Ela é só o prato. A comida é a sua culpa, é a sua raiva, é a sua dúvida. O Senhor, Pai, sem querer, abriu a porta da sua casa e convidou o bicho para sentar na sua mesa. Ele sentiu o cheiro da sua raiva e da sua vergonha e veio. E enquanto o Senhor não se perdoar e não pedir perdão para ela com o coração limpo, esse bicho vai continuar comendo a vida dela por dentro, até não sobrar nada. Cada palavra dela era um soco no meu estômago. Era a verdade que meu filho tinha me dito, agora vinda da boca de uma estranha. Ela me entregou umas garrafadas de ervas, uns saquinhos com folhas secas para banho e me explicou como fazer tudo. E me avisou: não espere melhora de um dia para o outro. O mal, quando se sente acuado, fica mais bravo. A coisa vai piorar antes de melhorar. A luta de vocês começa agora. E a principal arma não está nessas ervas, está dentro do Senhor. Naquela noite eu não consegui dormir. A casa estava mergulhada num breu. As palavras da benzedeira martelavam na minha cabeça. Ela é só o prato. Criei coragem e fui até o quarto da Beatriz. A porta estava entreaberta. Fiquei ali, parado, olhando para a sombra magra dela deitada na cama. Ela parecia tão pequena, tão frágil. E a culpa me esmagou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Era uma dor física, uma coisa que me tirava o ar. Entrei devagar e sentei na beirada da cama dela. O quarto estava gelado. Peguei na mão dela. Estava fria como a de um defunto. E ali, no escuro, com a voz embargada, eu desabei. Me perdoa, minha filha. As lágrimas que eu segurei por uma vida inteira começaram a descer, queimando meu rosto. Me perdoa por ser esse pai que eu sou, um pai burro, um pai bruto. Eu não soube te defender. Quando o mundo te virou as costas, eu virei também. A minha honra de homem falou mais alto que o meu amor de pai. E eu deixei o mal entrar, eu deixei ele te pegar. Apertei a mãozinha dela com cuidado, a garganta fechada num nó. Eu te amo, Beatriz, sempre te amei, mesmo sem nunca saber dizer. Por favor, não me deixa. Não vá embora, minha filha. Fica comigo. Eu abaixei a cabeça e chorei ali, como um menino perdido. Chorei pela minha raiva, pela minha ignorância, pelo tempo perdido. E foi então que eu senti um tremor quase imperceptível na mão dela. Ela não me abraçou, não abriu os olhos, não disse nada, mas ela chorou. Em silêncio, o corpo dela sacudia com o choro. E naquele momento, naquela dor compartilhada, eu senti que a gente tinha uma chance. A nossa luta tinha começado. A nossa luta, como a benzedeira disse, foi feia. O bicho, sentindo que estava perdendo a comida, ficou mais bravo. Nos dias que se seguiram àquela noite no quarto, a Beatriz piorou de um jeito assustador. O cabelo dela, que já estava ralo, começou a cair em tufos. A gente encontrava mechas no travesseiro, no chão do banheiro, na roupa dela. Era uma coisa dolorosa de se ver. Chegou num ponto que minha mulher, com os olhos cheios de lágrimas, tomou uma decisão. Com cuidado e com a mão tremendo, ela raspou a cabeça da nossa filha. Não foi por maldade, foi por misericórdia. Era menos cruel do que ver aqueles buracos se abrindo no couro cabeludo dela. A Beatriz não reagiu, só ficou parada, quieta, como se já não tivesse mais força nem para sofrer. Eu me sentia um inútil. Eu fazia as minhas orações, acendia a vela, pedia a Deus com toda a fé que eu tinha.
mas por dentro eu sentia uma raiva que me cegava, uma vontade de ir até a casa daquele casal e fazer eles pagarem com as próprias mãos. Mas aí eu me lembrava das palavras da velha senhora. A vingança, o ódio, era disso que o mal se aproveitava. E eu entendi que a minha parte na luta era outra, era ficar ali. Era engolir o veneno da minha raiva e oferecer o único antídoto que eu tinha, a minha presença. Era sentar ao lado da cama dela todo dia e esperar. Não foi de um dia para o outro, não foi em semanas nem em meses. A recuperação da Beatriz foi lenta, quase imperceptível. Levou quase 2 anos. 2 anos de uma paciência que eu não sabia que eu tinha. Primeiro foram os olhos. Um dia ela parou de olhar só para o chão e levantou a vista na minha direção. Não disse nada, mas me viu ali. Depois, ela voltou a comer com a gente na mesa. No começo, comia pouco de cabeça baixa. Com o tempo, começou a raspar o prato. Um dia, eu estava na varanda e ouvi um som vindo da cozinha. Era uma risada. Fraca, meio enferrujada, mas era a risada dela. A risada da Beatriz. Naquele momento, eu soube que a gente ia vencer. O cabelo dela também voltou a crescer. Primeiro, uma penugem rala, depois foi ganhando força, preto e brilhante como era antes. A cor voltou para o rosto dela. E a gente teve a nossa filha de volta pedaço por pedaço. E cada pedaço que voltava era como se a alma voltasse para o meu corpo. Não vou mentir, por muito tempo eu guardei um rancor danado daquele casal e do povo do vilarejo que nos virou as costas. Mas com o tempo a gente aprende que carregar esse veneno só faz mal para quem carrega. A vida se encarrega de acertar as contas. O que se faz com maldade, uma hora se paga. Da mulher, eu sei que a vida dela desmoronou. O marido a largou, o nome dela ficou sujo na praça e hoje ela vive esquecida. Não sinto alegria com isso, é só um fato. O que realmente marcou o povoado foi o que aconteceu com o marido dela. Acharam ele um dia, afogado no rio, perto daquele mesmo lugar onde anos antes a gente fazia churrasco. A conversa oficial foi que a correnteza o arrastou, que foi um acidente. Mas sempre tem quem diga que não foi tão simples assim, que alguém pode tê-lo esperado no escuro. Ninguém sabe de nada com certeza. Eu não digo nada, só penso que tem mal que a gente precisa cortar pela raiz, antes que ele crie galho e se espalhe pela casa da gente. Hoje, a Beatriz é uma mulher feita. Quando se sentiu pronta, foi morar na cidade com a irmã. Terminou os estudos, fez um curso técnico e hoje trabalha com turismo. Gosta de conhecer gente nova, de viajar. Diz que ver o mundo limpa o coração. Ela tem até um namorado, um bom rapaz, que gosta muito dela e a respeita. Vê-la caminhar pelo nosso quintal quando vem nos visitar, ver ela rindo, abraçando a mãe, me lembra que nem tudo está perdido. A casa da gente tem luz de novo. Tem risada, tem cheiro de bolo no forno. Mas eu nunca mais dormi em paz. Porque toda noite, depois que todo mundo se deita e a casa se aquieta, eu sento na cadeira da cozinha no escuro e fico vigiando. Não para proteger minha filha do mal que vem de fora. É para proteger ela do mal que vez ou outra eu ainda sinto queimar, bem aqui dentro de mim. Porque eu sei que aquele bicho não morreu. A benzedeira me livrou do feitiço, mas não da semente dele. E a semente ficou aqui, plantada na minha alma. Ele só está quieto, adormecido, esperando, com uma paciência de demônio para ver se um dia só, eu dou uma vacilada. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Manuela, tenho 34 anos e cresci num pedaço de terra encravado no interior, onde o verde das pastagens parece engolir a estrada de terra e o canto do inhambu serve de despertador melhor que qualquer celular. Moro aqui desde que nasci, primeiro na casa de tábuas do meu pai, agora no sítio que herdei depois que ele pendurou as botas e mudou para o cômodo extra da minha mãe lá na cidadezinha vizinha. Quem me olha hoje empunhando a enxada logo depois do café diria que esta rotina sempre foi a minha escolha. Só que, se eu pudesse voltar no tempo,
teria perguntado mais vezes se amor e segurança são a mesma coisa. Quando me casei com o Carlos, ainda não tinha completado o 4º semestre do curso técnico em agropecuária. Engravidei do Samuel por descuido num julho gelado. Mal me recuperei do enjoo quando ouvi minha mãe comentar baixinho que mulher grávida sem aliança no dedo fica falada na praça. O próprio Carlos não reclamou. Gostava de posar de rapaz responsável e já ganhava um dinheirinho comprando bezerro leiteiro baratinho e revendendo nas feiras de gado de madrugada, pulando de caminhonete velha em caminhonete emprestada. Eu, naquela altura, achava romântico vê-lo chegar todo sujo de barro, dizendo que vendeu tudo no grito e que um dia seríamos donos da maior queijaria do vale. Os primeiros meses depois do casamento pareceram reza cantada. Acordo às 5, café preto fervendo na chaleira de Ágata, cheiro de pão de torresmo que minha sogra mandava como agrado, varrer o chão de terra batida para afastar escorpião, estender fralda no varal improvisado de fio elétrico, esperar o motor da F-146 ranger na descida e anunciar que ele estava de volta. Se o barulho viesse meio engasgado, eu preparava banho quente para aliviar o poeirão. Se o ronco viesse leve, corria buscar a caderneta para anotar o lucro do dia. Essa dança silenciosa nos manteve alinhados quase 3 anos, até o nascimento da Camila. Com 2 filhos e o sítio exigindo reforma, o peso das prestações começou a me cutucar. Mesmo assim, Carlos falava que era fase de investimento. Voltava mais tarde dizendo que precisava buscar novilho lá pras bandas do Jequitinhonha. Eu ficava sem graça de cobrar explicação. Afinal, a barriga de Camila ainda cheirava a talco e eu lembrava dos conselhos da minha tia. Homem precisa de estrada, mulher precisa de casa. Por dentro, no entanto, eu sentia o piso de madeira da nossa sala ranger mais do que devia, como se as tábuas também pressentissem a sobra de silêncio. Num fim de madrugada de quinta-feira, levantei antes do galo, adiantei o angu das crianças e decidi varrer a poeira que se acumulara nos cantos da estante. Ao sacudir a calça jeans de Carlos, caiu um envelope pardo já rasgado. Dentro, a conta de água de 3 meses vencidos, carimbada em vermelho vivo. Ele jurava que tudo ficava no débito automático, mas ali havia multa, juro e ameaça de corte. Senti o rosto queimar, uma mistura de susto e vergonha. Dobrei o papel de volta, tomei um gole de café frio e tentei convencer meus pensamentos de que devia haver explicação. Mas a xícara tremia na minha mão, denunciando que o medo já entrava pelas frestas. No domingo seguinte, enquanto procurava uma camisa limpa no armário dele, esbarrei numa sacola plástica estufada de envelopes. Luz, telefone via rádio, parcelamento de cartão, carnê do trator usado que nunca chegou. Tudo vencido, tudo escondido como se boletos fossem praga. Engoli o choro, fechei o armário e fiz o feijão engrossar cedo para ter motivo de ficar na cozinha até Carlos aparecer. Ele entrou, almoçou rápido, carcou 2 colheradas de doce de leite, disse que ia resolver a papelada da compra da leitoa e sumiu na nuvem de poeira antes que eu perguntasse qualquer coisa. Mais tarde encontrei um comprovante de abastecimento perdido no console da caminhonete. O frentista anotara: Rodovia da Serra, quilômetro 53, lugar onde não existe leilão nem fazenda de conhecido. A cabeça ferveu enquanto eu esfregava o chão de cimento, fazendo força até o braço doer, como se pudesse arrancar junto aquela dúvida que grudava igual carrapato. Na hora de dormir, a cama rangeu tão alto que acordei a Camila. Embalei minha menina no escuro, sentindo o coração bater fora de ritmo, e tive certeza de que alguma rachadura invisível abria caminho debaixo do telhado. Foi então que na sexta seguinte a dona Zefa chegou cedo para a faxina e soltou um grito que cortou o ar. Corri até o quintal. Perto do pé de acerola, meio coberto de terra seca, havia um embrulho preto e molhado, exalando um cheiro doce e enjoativo como rapadura esquecida no fundo do tacho até virar carvão. Dona Zefa segurou meu braço. Isso aqui, minha filha, não é lixo de vizinho. Alguém veio trazer para vocês engolirem sem ver. Senti a espinha arrepiar. Pedi a ela que buscasse a pá. Enterrei o embrulho longe da cerca, mas o odor parecia colar na pele. Mesmo depois de banho,
Ainda sentia aquele azedo adocicado. Ao anoitecer, quando Carlos ligou dizendo que precisaria ficar fora o fim de semana inteiro, o cheiro invadiu de novo a cozinha, subiu pelo corredor e grudou no travesseiro dos meninos. Foi nessa hora que entendi. O problema não era só conta atrasada, era alguma coisa que respirava silêncio dentro da nossa casa. O sábado amanheceu lento, céu branco de poeira fina, e eu tentei enfiar a cabeça nos afazeres antes que a ansiedade me derrubasse. Enquanto pendurava fraldas no varal, o Samuel apareceu, rosto amassado de quem dormiu mal. Mãe, acordei porque alguém ficou me chamando sussurrado no corredor. Era sonho, filho? Tudo certo. Ele fez que sim, mas os olhos castanhos pareciam maiores, úmidos. Abraçou minha cintura e ficou ali, silencioso, como se o corpo miúdo procurasse abrigo onde eu mesma não encontrava. Quando entrei com a bacia de roupas, a Camila chorava sem motivo aparente, batendo a mãozinha na própria cabeça. Ficou vermelha de raiva, lançou o brinquedo contra a parede e se encolheu num canto, repetindo que a boneca estava fedendo doce ruim. Aquilo me atravessou. Peguei minha menina no colo, cantei Boi da Cara Preta, baixinho. Só que a canção, que antes funcionava como magia, não adiantou nada. Ela virou o rosto, recusou o carinho. Resolvi abrir todas as janelas. Mesmo assim, aquele cheiro de rapadura tostada insistia em ocupar cada fresta, misturando-se ao pó da estrada que invadia a sala. Passei pano com desinfetante de pinho, acendi casca de laranja seca no fogão a lenha, mas o odor doce brotava de novo, como se viesse das paredes. À tarde, minha vizinha Iracema apareceu para emprestar fermento. Ela trocou 3 frases de praxe, olhou a bagunça do meu quintal e comentou, sussurrando, que o Carlos tinha sido visto na noite anterior num bar na beira da rodovia com uma moça pintada feito carro de boi. Falou sem maldade, mas cada palavra ardeu como limão em ferida. Agradeci o fermento, forcei um sorriso e fechei o portão mais rápido do que o normal. O resto do dia se arrastou quente e silencioso. Ao entardecer, o telefone tocou. Era Carlos. Voz distante por causa do sinal ruim. Deve chover pesado aí, fecha bem as janelas. Quando você volta? Só segunda bem cedo, preciso resolver a papelada da compra da leitoa. Sem pensar, soltei. Se tem dinheiro para leitoa, porque as contas estão todas atrasadas? Do outro lado, silêncio. Depois, ele resmungou que ia acertar tudo. Que compra grande primeiro, pagamento depois. A ligação caiu. Fiquei segurando o aparelho, escutando o bip mudo que ficou. Na noite de domingo tentei dormir, mas o travesseiro parecia cheio de pulga. Virei de lado, senti suor frio escorrer pela nuca. Lá fora, ouvi o cururu na lagoa, misturado a um rangido de madeira perto do galinheiro. Encolhi as pernas, fechei os olhos, repeti o Salmo 23 quase inteiro, até pegar no sono aos trancos. Acordei às 2 da manhã com algo pesado sobre o peito, como se um gato grande tivesse pulado em mim. Abri os olhos. Nada. O quarto estava escuro, mas o cheiro, sempre aquele cheiro, girava ao redor. Meus cabelos colavam na testa. Levantei devagar, caminhei até a cozinha. A lâmpada fraca iluminava um rastro de melaço escuro no chão, começando na porta dos fundos e terminando bem na beira do fogão. Limpei com pano e detergente até o tecido rasgar. Mesmo assim, a mancha parecia querer voltar, fantasma teimoso. Segunda-feira, antes do sol despontar, a caminhonete finalmente engatou na estrada de cascalho lá embaixo. Carlos entrou calado, barba por fazer, olho injetado. Deixou uma caixa de papelão sobre a mesa, disse: trouxe queijo frescal para o Samuel. E foi direto para o chuveiro. Aproveitei que ele se trancou e abri a caixa. Além do queijo, havia 2 pacotes de fralda do tamanho errado e um frasco de perfume barato, daqueles vendidos por consultora ambulante. Preguei o rótulo: Bruna Essence. Senti o estômago revirar. Rasguei a embalagem, o cheiro adocicado se espalhou. Era quase o mesmo odor que impregnava a casa, só que mais forte e sintético. Joguei tudo no lixo antes que os meninos descessem. Quando ele saiu do banho, rosto limpo, camisa nova, eu já estava esperando. Carlos, precisamos conversar.
Agora não, tô atrasado para entregar bezerro. Então ouve rápido, aqui dentro tá cheirando a podridão doce. As crianças tão doentes de medo. E eu encontrei perfume de outra mulher na sua caixa. Ele franziu a testa, como se eu tivesse falado em idioma estranho. Abriu a boca, fechou, pôs o boné, amarrou o cadarço sem olhar para mim. Mais tarde a gente se acerta, Manuela, e saiu, porta batendo. Quando o motor engasgou na curva, a casa pareceu murchar, exaurida. Senti tontura repentina. Apoiei-me na pia. Tudo ficou turvo por uns segundos, como se o chão balançasse. Respirei fundo e o cheiro doce voltou encorpado. Quase vomitei. Peguei as crianças pelo braço, levei até a varanda. Chega, a gente passa uns dias na casa da avó. No instante em que tranquei a porta, a Camila segurou meu pulso. Mãe, ele não quer que a gente vá. Quem, filha? Ela olhou para o corredor vazio, olhos arregalados. O homem do chapéu de couro. Meus pelos se eriçaram, abracei meus filhos, atravessei o terreiro e só parei quando o portão velho rangeu às minhas costas. As galinhas cacarejaram assustadas. Eu tinha a nítida sensação de que alguém nos observava de dentro de casa, atrás da cortina, mas não olhei para trás. Quando o medo decide morar com a gente, ele cria raiz, e eu precisava arrancar a minha família dali antes que o solo inteiro cedesse. A casa da minha mãe fica num bairro antigo, metade asfalto, metade terra batida, 15 minutos de carro a partir do sítio. Mesmo assim, o trajeto pareceu uma eternidade. Samuel recitava a tabuada baixinho no banco de trás. Camila mordia a manga da blusa. Ao estacionar diante do portão verde descascado, senti um alívio que durou o tempo de 3 respirações. O cheiro doce viajou conosco, preso na roupa ou talvez na memória. Mamãe veio abrir, pano de prato jogado no ombro. Oxente, chegaram de surpresa, aconteceu algo. Posso explicar depois. As crianças estão precisando de banho e um pouco de sossego. Ela franziu o senho, mas assentiu. Dentro, o velho fogão esmaltado soltava vapor de canjica. O cheiro de canela abafou por instantes o tal odor que me perseguia. Camila correu para o quarto dos brinquedos antigos. Samuel se largou na rede e adormeceu quase de imediato. Sentei comigo mesma na cozinha, mãos fechadas em torno da caneca de alumínio. Mãe, tem coisa ruim lá em casa, falei. Começou com contas escondidas, depois um saco podre no quintal. Agora tudo cheira a rapadura queimada. As crianças veem sombra de um homem de chapéu. Ela encostou na pia, olhos miúdos. Você acredita nessa história de encosto? Acreditando ou não, tá acontecendo. Mamãe puxou da memória o nome de uma benzedeira que mora depois da ponte do eucalipto. Dona Tânia, muda de nascença, mas faz as orações certeiras. Eu concordei na hora. Marcamos de ir na manhã seguinte, cedinho. Noite adentro, tentei dormir na cama de solteiro do quarto da adolescência, mas o colchão estalava e o cheiro, insistente, açucarado, vazava de algum canto. Num dado momento, achei ouvir passos leves no corredor. Levantei, coração martelando, e vi Camila parada à porta, boneca desfiada no braço. Mãe, ele tá no espelho do banheiro. Fui até lá com ela. A lâmpada fraca iluminava azulejo antigo, florzinha cor de chá. O espelho oval parecia embaçado por dentro, como se houvesse fumaça atrás do vidro. Aproximei o rosto. Por um segundo, jurei enxergar um contorno escuro, copa de chapéu larga, ombros muito próximos da superfície. Pisquei e desapareceu. Passei a mão, só frio de vidro. Levei Camila de volta, tapei o espelho com uma toalha, rezei baixinho e voltei à cama, sem pegar no sono o resto da madrugada. Ao raiar, carreguei as crianças no carro da minha mãe. Um Clio miúdo, mas valente. Estrada de chão, cheiro de mato molhado da noite anterior. Dona Tânia morava numa chácara simples, varanda tomada por vasos de arruda e espada de São Jorge. Ela nos recebeu sorrindo com metade dos dentes. Escreveu num caderninho escolar. Não falem alto, mal entende o que se fala. Conduziu-nos a uma peça nos fundos, teto baixo, velas na prateleira, imagem pequenina de Nossa Senhora escondida entre garrafadas. Passou um ramo de alecrim na cabeça de cada criança, depois em mim. O alecrim queimava leve, como pimenta, onde tocava minha nuca. Escreveu outra vez. Cheiro doce é açúcar queimado de promessa torta.
Trabalho feito para amarrar homem e adoçar língua de família. Se a casa se rebela contra a promessa, o doce azeda e pinga em quem mora debaixo do telhado. Mostrou-me um saquinho de algodão cru onde colocou um dente de alho roxo, 3 favas de urucum e um nó de fita azul. Entregou-me. Em seguida, desenhou 7 ondas num papel e assinou com um X banho em rio corrente. Arruda, sal grosso, casca de limão. 7 madrugadas. Reza por dentro. Quando agradeci, ela ergueu o dedo, apontou para Samuel. Meu menino, acordado agora, tremia de leve. Dona Tânia encostou o ramo de alecrim bem no centro do peito dele. Uma vela ao lado estalou forte, cuspindo faísca. O cheiro de rapadura queimou no ar da sala, tão real que fiz força para não tossir. A benzedeira soprou a chama, rabiscou depressa. Ele já viu quem carrega, mas não pegou na alma. Saímos de lá com o pacote de ervas, cabeça zonza e a sensação de carregar chumbo nos bolsos. No caminho de volta, enquanto as jacas maduras explodiam no chão da estrada, perguntei às crianças se estavam bem. Samuel respondeu cansado. Tô leve, mas acho que o homem do chapéu veio atrás. Ele gosta da poeira que levanta do carro. Camila, de olhos fechados, sussurrou. Mãe, o cheiro parou, mas só até a noite. Apertei o volante. Tinha vontade de acelerar, mas o barro escorregadio impedia. Olhei o retrovisor. Nada além de poeira e galhos. Mesmo assim, senti no fundo do estômago que a sombra passeava colada na lataria, esperando encontrar fresta para entrar de novo na nossa vida. Chegamos à casa da minha mãe bem antes do meio-dia. O sol já queimava a terra vermelha, mas o vento trazia cheiro de capim-cidreira do mato recém-cortado. Deixamos as crianças comendo biscoito de polvilho na varanda e fomos, só eu e mamãe, separar tudo para o primeiro banho de limpeza. Ela trouxe sal grosso da despensa, arruda do canteiro e raspou a casca de 3 limões cravo colhidos atrás do galpão. O pacote de Dona Tânia ficou no centro da pia, como se fosse coração batendo fora do peito. Vamos pro rio logo depois de escurecer, decidiu minha mãe. A água corre mais fria de noite e leva embora o que não presta. O rio Mosquito ficava a pouco mais de 4 quilômetros dali, correnteza rasa, cheia de pedra lisa. Saímos quando o sol encostava nos morros, céu laranja desbotado. Levei as crianças na carroceria do carro do meu padrasto, embrulhadas em cobertor velho. O cheiro doce, por incrível que pareça, não nos acompanhou no trajeto. Só senti odor de goiaba madura estourada no chão da estrada. À beira da água, mamãe desenhou cruz de sal no barranco e fez as crianças descalçarem. Cortei a arruda em pedaços, joguei no balde com casca de limão e água do rio. Samuel entrou primeiro. A corrente batia no joelho dele, fazendo redemoinho em volta da canela. Joguei o banho da cabeça aos pés, pedindo em silêncio para que toda a sujeira fosse embora. Ele cerrou os olhos, respirou fundo. Na superfície, pequenos flocos escuros se soltaram dos fios de cabelo e foram levados. Pareciam cinzas, mas não se desfaziam. Camila veio em seguida, tremendo mais de frio do que de medo. Quando derramei a mistura sobre ela, senti a água engrossar entre meus dedos, como se fosse xarope ralo. Um sapo coachou alto na margem, e nesse instante a menina apontou rio acima. Olha, mãe! A uns 10 metros, a sombra de um chapéu alargava-se contra a claridade pálida da lua nascente. Não vi corpo nem rosto, só a copa escura pairando como miragem. Pisquei e sumiu, mas o vento trouxe sopro quente, lembrando o melaço de cana queimado. Resistimos a virar as costas. Terminamos o banho, jogamos fora a água usada e voltamos sem falar uma palavra. Em casa, secamos as crianças, colocamos o patuá de fava e alho no pescoço de cada um, como mandado. Enquanto arrumava a rede para Samuel, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Manuela. A voz vinha rouca, saturada de estática. Você jogou fora meu presente? Reconheci o timbre de Carlos, mas parecia arranhado, como se falasse por cima de brita. Onde você está? Na estrada, e tô tentando achar vocês, mas o cheiro não larga. A ligação caiu. No visor, horário, 23 horas em ponto. Senti o coração acelerar, mas engoli o pânico. Fechei todas as janelas, travei o portão,
Deixei uma lamparina acesa na cozinha. Pouco depois da meia-noite, os cachorros da vizinhança começaram a latir descontrolados. Minha mãe espiou pela fresta da cortina. É teu marido. Carlos cambaleava diante do portão verde, camisa aberta, peito suado. Mesmo a 5 metros, senti o cheiro agridoce pior que antes. Manchas escuras grudavam na pele dele como piche. Ele batia na lataria do carro, murmurando palavras desconexas. Abri só a portinhola. Carlos, vai embora, estamos protegidos. Minha voz saiu firme, embora as pernas tremessem. Ele ergueu a cabeça, os olhos pareciam vidrados, pupila dilatada, feito gente que viu clarão de solda. Ela disse que enquanto eu não trouxer os meninos, a dívida não fecha. Que mulher, Carlos? Onde você se meteu? Perguntei mesmo sabendo a resposta. Ele estendeu as mãos. Dedos cobertos de melaço escuro, cola brilhando à luz do poste. Caminhou 3 passos, tropeçou e caiu de joelhos. Devolve minha vida, Manuela, devolve por favor. Minha mãe ligou para meu sogro sem hesitar. Eles chegaram quase 1 hora depois, trouxeram 2 peões para ajudar a erguer Carlos desfalecido. O cheiro doce diminuiu assim que o colocaram na caminhonete. Minha sogra me lançou olhar cortante. Você devia acompanhar o seu marido. Eu tô onde meus filhos ficam seguros, respondi tentando não tremer. Quando o carro dele sumiu, o silêncio pareceu estranho, o ar incrivelmente leve. A lamparina queimava estável, sem tremular. Ainda faltavam 6 madrugadas de banho no rio, mas naquela noite, Samuel dormiu sem acordar chorando, e Camila não tapou os espelhos da casa. Mesmo assim, eu e mamãe velamos o corredor em revezamento. A cada rangido de tábua, eu apertava o patuá no peito, lembrando a sombra no espelho, a voz no telefone, o chapéu sobre a água. De madrugada, tive um sonho rápido. Eu corria num canavial em chamas, o cheiro de rapadura queimando forte demais. Atrás, passos pesados arrastavam corrente. Acordei suada, mas pela primeira vez, sem sentir o doce no ar. Talvez o rio tivesse levado parte do peso. Talvez a dívida só estivesse sendo renegociada. Sussurrei uma prece curta, livrai-nos de todo o mal, e esperei o canto do Inhambu anunciar mais um dia de luta. Nas primeiras horas de terça-feira, ainda com o canto do Inhambu enganchado no ar, levantei para preparar o segundo banho de limpeza. Misturei água morna num balde de plástico azul, esfarelei mais arruda, joguei punhado de sal grosso e as lascas de limão cravo frescas. O cheiro cítrico tomou a cozinha, empurrando para longe qualquer resquício de melaço. Samuel desceu sonolento. Camila veio logo atrás, carregando a boneca sem cabeça que, por ironia, chamava Doçura. Levei-os novamente ao rio, desta vez guiada pelo farol fraco do meu próprio carro. Quis poupar mamãe do susto das noites seguintes. A água corria ligeira sobre pedrinhas, reflexo da lua miúda balançando na superfície. Despejei o banho no Samuel, que enrijeceu os ombros, mas não chorou. Ao fazê-lo em Camila, notei que o líquido escurecia antes de tocar a pele dela, como se trouxesse tinta dissolvida. A menina soltou um suspiro longo. Tá saindo, mãe, eu sinto. Voltamos sem palavra. O ar dentro do carro parecia leve, mas quando cheguei ao portão, encontrei um bilhete preso no cadeado com barbante. Papel pardo, letra tremida, mas reconheci. Tô melhor, mas preciso ver os meninos. Perdoa, Carlos. Nenhuma data, nenhum telefone. O medo antigo tentou se infiltrar, e eu quase escutei o doce azedo girar pelo quintal, mas fechei os olhos, rasguei o papel em 7 pedaços e joguei dentro da boca do fogão a lenha. As chamas lamberam rápido cada fragmento até virar fuligem. A terceira madrugada chegou sem aviso. Na hora do banho, Camila insistiu em levar Doçura. Achei inocente. Bonecas ajudam criança a enfrentar medo. Mas, ao molhar a boneca junto com ela, a água pareceu borbulhar. O pano do vestido escureceu, soltando espuma espessa que cheirava aquele perfume barato Bruna Essence. Senti náusea. Joguei a boneca rio abaixo, onde rodopiou e desapareceu na curva cheia de limo. Camila chorou baixinho, mas coloquei o patuá na mão dela. A boneca foi embora para limpar a tristeza, filha. Vai voltar em sonho, novinha. Na volta, pneus patinaram em lama.
Quando parei sob o poste diante da casa, vi algo reluzir no para-brisa. Um guizo de cascavel, igual ao que ficava no portão do sítio, colado com piche bem no centro do vidro. 3 gotas de um líquido escuro escorreram em câmera lenta, formando a mesma trilha que eu limpara inúmeras vezes no chão da cozinha. Meu estômago gelou. Arranquei o guizo com luvas, joguei num saco plástico, enchi de sal grosso e amarrei. Depois afundei o pacote num balde de água sanitária. Fiquei vigiando até a reação efervescer, transformando o piche em nata dissolvida. Na noite da 4ª limpeza, mamãe insistiu em nos acompanhar. Carregou o lampião a querosene e recitou o terço da misericórdia enquanto eu despejava a mistura nas crianças. No momento em que terminei os 7 goles de água corrente sobre a cabeça delas, um vento quente soprou rio abaixo, apagando o lampião. Ficamos em breu total. O som das cigarras cessou, como se alguém houvesse girado o botão de volume. No escuro, Camila se agarrou às minhas pernas. Foi aí que ouvimos passo arrastado na margem oposta. Um, depois outro, lento, esmagando o mato raso. O farfalhar veio junto de um estalo de galho seco. Minha mãe, voz trêmula, puxou do bolso um crucifixo pequenino. Pelo sinal da Santa Cruz, eu apertei os filhos, senti o coração bater no gogó. Os passos pararam, mas o silêncio pesava feito pedra. De repente, a lamparina reacendeu sozinha, chama azulada, revelando o barranco vazio. A água corria como sempre, sem rastro de gente ou bicho. Mesmo assim, o cheiro de melaço queimado explodiu na narina, desaparecendo tão rápido quanto veio, como se mostrasse que, embora invisível, a dívida ainda rondava. Voltamos mudos. Mamãe deixou potes de sal nos cantos da sala e pendurou ramos de guiné na maçaneta. Eu não contestei. Toda a barreira agora era bem-vinda. Na madrugada seguinte, enquanto passava café, ouvi latidos distantes e ruído metálico. Olhei pela veneziana. Uma sacola preta, idêntica àquela do sítio, balançava presa ao portão. Mas desta vez, algo líquido escorria pelas bordas, formando poças espessas no chão de terra. Vesti luvas, cheguei cautelosa, cortei o plástico com tesoura. Dentro havia velas vermelhas derretidas, fios de cabelo enrolados, alguns louros, outros castanhos como os meus, e um pedaço rasgado de camiseta masculina sujo de sangue seco. O cheiro doce era tão forte que tive ânsia. Joguei tudo no tambor de metal, reguei com álcool e risquei um fósforo. A labareda subiu verde, depois alaranjada, e ouvi um estalo distante como madeira partindo. Talvez fosse só galho no quintal vizinho, mas o som doeu por dentro, feito corda arrebentando. Faltavam 2 madrugadas para completar o ciclo. Samuel, que andava silencioso, começou a molhar a cama, coisa que nunca acontecera nem quando tinha 3 anos. Camila passou a cobrir espelhos não só de casa, mas até do retrovisor interno do carro com pedaço de pano florido. Minha mãe chamou isso de último choro da sombra, pois trabalho de feitiço esperneia antes de morrer. Eu tentava acreditar, mas a cada noite sentia o ar ao redor vibrar, como se alguém andasse pela varanda puxando correntes invisíveis. Na madrugada de número 6, enquanto derramava o banho sobre minha cabeça, porque decidi que eu também precisava me limpar, senti o couro cabeludo arder, como se agulhas de limão cravassem na pele. O cheiro cítrico se misturou a aroma de rapadura, formando odor agridoce sufocante. Meus olhos encheram de lágrimas, mas continuei, convencida de que doía mais ficar pela metade. Depois do banho, toca de volta. No banco de trás, Samuel cochilava. Camila olhava fixo pela janela, talvez tentando ver se o homem do chapéu corria atrás do carro. Quando estacionamos, a luz do poste piscava. A rua, normalmente silenciosa, zumbia com vozes de cigarra fora de época. Foi abrirmos o portão e a lâmpada queimou, estourando num clarão. As crianças correram para dentro, tremendo. Eu fechei a tranca, respirei fundo e prometi a mim mesma que a 7ª madrugada seria a última luta. Depois disso, decidiria se voltaria ao sítio ou começaria a vida longe de tudo. Nem percebi que, ao tocar o patuá pendurado no peito, senti o nó de fita azul quente quase pulsando, como se tivesse coração próprio marcando contagem regressiva até o amanhecer derradeiro.
O sol de sábado se debruçou sobre a mesa da cozinha como quem avisa que não haveria trégua. Último dia, última mistura. Ralei mais limões, esmigalhei a arruda até manchar de verde as unhas. Acrescentei o sal grosso sem economizar. Quando virei a vasilha, percebi que a água parecia mais pesada, quase espessa. Minha mãe comentou de canto de boca que quanto mais grosso o mal, mais grosso o caldo para varrer. Não discordei. Antes de sair, revistei cada cômodo. Os espelhos permaneciam cobertos, os potes de sal ainda cheios, ramos de guinés tirados como baionetas. Mesmo assim, o ar tremia, algo invisível comprimindo paredes. Samuel amarrava o cadarço quando balbuciou: "Se a gente não voltar, a casa desaba." Engoli seco. "Se a gente não voltar é porque encontramos lugar melhor", respondi, tentando parecer firme. Camila apertava a fita do patuá como quem segura a mão de amigo imaginário. Levei-os até o carro, pedindo a Deus que fosse a última viagem. Chegando ao mosquito, notei a corrente mais volumosa, escurecida por chuva na cabeceira. A lua fina mal iluminava o barranco. Apoiei um lampião a querosene num tronco úmido. A chama vacilou, quase se apagou. Coloquei Samuel rio adentro primeiro. A água fria subiu até a cintura dele. Derramei o banho sem tremer. Flocos negros formaram redemoinhos minúsculos em torno de suas pernas e foram sugados pela correnteza. Ele soltou um suspiro como se abrisse mão de peso que nem sabia carregar. Quando chegou a vez de Camila, o vento reacendeu a brasa no lampião, iluminando a pele dela na água. Joguei a mistura começando pelos ombros. A garota estremeceu e no instante em que a última gota escorreu, um estouro ecoou rio acima como bambu seco partindo. O lampião se apagou de vez. O breu ficou tão espesso que parecia sólido. Segurei a menina, o coração disparado. De algum ponto da margem ouvi passos lentos, cadenciados, esmagando gravetos. Vinha também um arrastar metálico, som de corrente ou ferrugem raspando pedra. Achei reconhecer respiração pesada, arfante, mesclada a cheiro doce, mais forte que nunca, que descia a bater no meu estômago. Abracei meus filhos, recuei, tateando até sentir o cascalho sob a sola. Foi quando uma voz baixa, rouca, sussurrou bem perto da água: "Acabou o açúcar, mas a conta segue aberta." Não sei dizer se era voz de homem ou mulher, mas o timbre pareceu roçar meu ouvido. Minha mãe, mesmo cega na escuridão, ergueu o crucifixo e começou o Pai Nosso em latim que aprendera com a avó. Senti as palavras vibrarem no ar e o cheiro de rapadura carbonizada mudou, agora cheiro de cinza fria. Um segundo depois, o vento soprou forte das copas do eucalipto, apagando totalmente qualquer ruído de passo. Ficamos parados, só ouvindo água correndo e coração batendo. Acendi um fósforo trêmulo, nada na margem oposta, a não ser sombra dos arbustos tombados. Voltei correndo ao carro, joguei as crianças no banco traseiro, bati a porta com força. Minha mãe entrou ofegante. O motor engasgou 2 vezes, pegou. No retrovisor, juro ter visto a copa de um chapéu largo emergir atrás das taquaras, mas não havia corpo que o sustentasse. A silhueta balançou, dissolveu-se em fumaça escura que subiu com o vento. No caminho de volta, Camila dormiu profundamente, a cabeça tombada. Samuel olhava pela janela, como quem busca algo que ficou para trás, mas não disse palavra. Dentro do carro, não havia nenhum perfume almiscarado, só cheiro de limão e querosene do lampião apagado. Quando entramos na rua, o poste queimado estava aceso, luz forte como se nunca tivesse falhado. Abri o portão devagar. O quintal cheirava a terra úmida, nenhum rastro de melaço. Pousei o balde vazio na varanda. Parecia comum, mas notei que o patuá no meu pescoço estava frio, quase gelado. E o nozinho de fita azul tinha perdido a cor, agora cinza claro, desbotado. Dei banho quente nas crianças, botei-as na rede grande da sala. Dormiram sem protesto. Eu e minha mãe ficamos na cozinha bebendo café ralo. Nenhuma porta bateu. Nenhum objeto caiu. O relógio carrilhão marcava 2 horas quando finalmente pisquei sem medo. Antes de me recolher, fui ao quintal para ver se o ar ainda tremia. O céu estrelado parecia firme. Então, algo brilhou perto do pé de maracujá. Pedaço de vidro,
Talvez resto de lâmpada estourada. Abaixei, peguei. Era caco da antiga garrafa de melaço que Carlos gostava de comprar na beira da estrada. Atrás do vidro, uma fileira de formigas carregava grãos de sal grosso rumo ao formigueiro. Senti a garganta estranha, nem alívio nem tristeza, apenas cansaço grande. Antes de entrar, confessei em voz baixa ao escuro: se a conta está mesmo aberta, vai ter de me achar em outro endereço, porque já não havia plano de voltar ao sítio. O fogo que eu mesma acendi para salvar minha família também queimara a ponte para aquela vida. E enquanto eu tivesse força para mover um único tijolo, reconstruiria tudo longe do cheiro doce que quase nos matou. 3 semanas depois da última ida ao Mosquito, eu já estava alojada numa casinha geminada no centro de um distrito vizinho. Aluguei por mês, pintura ocre descascada, quintal curtinho, porém sem memórias de poeira vermelha nem barulho de caminhonete na madrugada. Minha mãe ficou mais 2 dias para me ajudar a desencaixotar panelas e instalar varal novo. Depois voltou para o bairro dela, levando a sensação de que finalmente cada uma cuidaria do próprio sossego. Arrumei emprego extra fazendo bolos de fubá com goiabada para o mercadinho da esquina. O dono, seu Nivaldo, me passou confiança. Pago semanal, sem conversa fiada. As manhãs começaram a cheirar a café coado e açúcar queimado de forma boa, não daquela que embrulhava o estômago. Quando as crianças saíam para a escola, eu me pegava sorrindo por lembrar que agora o registro de presença era digital e não dependia de caderneta mofada. Samuel se adaptou rápido, ganhou um amigo chamado Henrique que colecionava figurinhas de dinossauro. Camila, ainda receosa, andava com um lenço floral no bolso. Falou que o lenço funcionava como teto portátil, caso algum espelho abrisse porta onde não devia. Numa tarde de terça-feira, enquanto separava ovos para uma fornada, o celular tocou. Número que eu sabia de cor, o da minha sogra. Manuela, o Carlos quer ver as crianças domingo. Está melhor. Voltou a dormir direito. Ele ainda sente aquele cheiro? Perguntei de supetão. Diz que não, mas a fala dele fica estranha às vezes, como se faltasse ar. Você traz os meninos? Prometi pensar. Desliguei com o coração disparado. Passei o resto do dia lembrando do guiso de cascavel colado no para-brisa, do telefonema rouco, do perfume Bruna Essence. Apesar do medo, senti pena. Ao colocar Samuel na cama, mencionei: teu pai quer visitar. Ele deu de ombros. Se for em lugar aberto, tudo bem. Camila puxou o lenço do bolso. Sem espelho, combinei encontro em praça arborizada da cidade. Domingo cedo, levei pastel de queijo enrolado em guardanapo e me sentei num banco sob ipê roxo ainda sem flor. Carlos apareceu pontualmente, barba aparada. Trazia sacola com livros de colorir, um carrinho de metal para Samuel. Quando se aproximou, o cheiro conhecido não veio. Tinha outro, de talco barato, quase neutro. Ele ajoelhou diante dos filhos, a voz rouca, porém suave. Desculpa sumir, meus amores, tô lutando para ficar bom. Quem o visse assim não imaginaria a cena do Portão Verde. Mesmo assim, algo no fundo do olho dele permanecia vazio, como janela fechada à força. Conversamos 20 minutos sobre notas escolares e o preço do leite. Nenhuma palavra sobre dívidas nem sobre a mulher do vestido estampado. Ao nos despedir, Carlos olhou para mim. Nunca mais senti vontade de voltar para casa antiga. Acho que ela ficou oca. Melhor para todo mundo, respondi. Ele segurou minha mão, rápida, leve. Notei marca fina na pele do pulso, cicatriz de corrente ou corda. Não perguntei origem, voltei com as crianças pela Avenida Larga. Ao dobrar a esquina do condomínio simples onde moro, encontrei uma caixinha de papelão sobre a soleira. Sem remetente. Dentro, um pedaço de fita azul, puída, manchada de marrom. O coração gelou. Desta vez não havia perfume adocicado, porém, senti o medo antigo apertar a garganta. Corri até o fogão a gás, risquei fósforo. Quando a chama começou a lamber a fitinha, ouvi estalo seco atrás de mim. Virei. Camila na porta, olhos arregalados. Mãe, escuta! Silêncio absoluto, nem buzina distante. Deixei o fogo consumir tecido, joguei a cinza no ralo com água corrente.
Só depois notei que o lenço floral de Camila estava dobrado no bolso dela, limpo. Parecia símbolo de que o teto portátil bastava. Naquela noite, Samuel acordou uma única vez para beber água. Disse que sonhou com um rio largo, sem ponte, correndo rápido. No sonho, ele soltava a mão de um homem sem rosto, que afundava levando o chapéu velho. Perguntou se estava tudo bem. Está, meu filho. O rio levou o que não cabia mais. Ele voltou a dormir. Eu fiquei olhando a lua fina pela janela da cozinha, escutando o motor de um caminhão ao longe. O ar cheirava a massa de bolo assando, nada mais. Pela primeira vez tive certeza de que se algum dia a dívida quisesse reabrir, teria de buscar outro endereço, outra história, porque nesta casa não havia espelho para porta nenhuma. Fechei a janela, soprei a vela do balcão e deixei a noite finalmente se acomodar no seu lugar. Os dias seguintes passaram em ritmo de fogão ligado. Acordar antes da claridade, bater manteiga com açúcar, acrescentar fubá, polvilho, rasgar goiabada em tiras e espalhar nas assadeiras. O barulho das crianças escovando os dentes virou meu relógio e o cheiro de massa no forno, meu calendário. Num caderno velho de capa azul, curiosamente a mesma cor da fita que insistia em destruir, comecei a anotar cada encomenda, cada real que entrava, cada pacote de fermento aberto, vida contável, mensurável, sem espaço para sobrenatural entre as linhas. Numa quarta-feira preguiçosa, Camila voltou da escola radiante. A professora elogiara sua redação sobre lugares seguros. Ela desenhara um rio largo, pedras lisas na margem, e no centro, um barco pequeno com 2 bancos. No primeiro banco, ela mesma. No segundo, um espaço vazio. Reservei para o papai caso ele melhore de vez, explicou. Samuel, ao contrário, mostrou o boletim morno. Matemática boa, português capenga. Sentamos juntos para revisar a acentuação. Em uma frase, ele escrevera chapéu, com acento grave. Quando corrigi, comentou sem olhar. Chapéu é mesmo palavra torta, cabe muita coisa debaixo dele. Engoli o comentário, desconverti em piada boba e seguimos. À noite arrumei as crianças e me permiti ligar a velha televisão de tubo que o dono anterior deixara. Pouco sinal, chiados, mas a novela servia de ruído confortável. Fui lavar a louça. Ao voltar, a imagem travara num quadro estranho. Uma mulher de costas, chapéu largo de palha, segurando fita azul entre dedos finos. Desliguei na hora, culpei a antena. No sábado, seu Nivaldo comentou que 2 fregueses elogiavam meu bolo porque tinha gosto de doce antigo. Fiquei contente até ele acrescentar, rindo. Um deles até disse que lembrava rapadura caramelizada, só que mais suave. O sangue gelou. Disfarcei com um sorriso. Saí, atravessei a rua, entrei na farmácia só para gastar 10 minutos longe daquele elogio. Quando voltei, notei papel amarelado dobrado no bolso do avental. O bolso estivera vazio minutos antes. Abri. Prestação em aberto. Quitação depende de lembrança. Sem assinatura. Joguei no primeiro cesto público, mas a sensação de formigamento subiu pelas costas. À noite, depois do jantar, Camila pediu que eu contasse história de assombração. Ironia de infância que não entende cicatriz. Inventei fantasma camarada que vivia em armário de vassouras. Ela riu, satisfeita, e foi dormir. Eu fiquei na cozinha, luz baixa, tampas das panelas tilintando com vento. Resolvi limpar o fogão. Ao erguer a chapa de ferro, encontrei minúscula conta de papel, cortada como recibo, só com números. 12, 24, 48. Na borda, respingo de melaço endurecido. Joguei-a na pia e esfreguei com esponja de aço até a tinta sair, mas a água escorreu marrom pelo ralo. Lembrei que as prestações de Carlos àquela amante também cresciam em progressão. Senti o eco da voz sem gênero às margens do mosquito. A conta segue aberta. Subi as escadas, 2 lances, e parei diante do espelho do corredor, ainda coberto por lenço floral. Samuel passara a aceitar o espelho tapado. Camila também. Eu, não. Resolvi puxar o lenço, só um palmo. O vidro devolveu meu rosto cansado, testa úmida, olhos vermelhos de detergente. Atrás de mim, nada.
até que o reflexo distorceu levemente como gordura tremendo na frigideira. A copa de um chapéu emergiu, preto, mas sem corpo, só a aba larga tocando a moldura do espelho. Dei passo atrás, puxei o lenço e deixei cair sobre o vidro. Toquei o tecido, quente, pulsando, como febre. Na madrugada, acordei com um farfalho de papel. A luz do corredor, que eu deixava acesa para os meninos, parecia filtrada por algo azulado. Levantei devagar, coração pulando. Sobre a mesinha do corredor descansava meu caderno de encomendas aberto na última página. À direita, entre rabiscos de receita, alguém escrevera, com caligrafia irregular, mensagem curta. A lembrança adoça, a dívida vive. As palavras vinham recobertas de granulado de açúcar escuro, que grudava feito areia molhada. Fechei o caderno, abri a janela para ventilar. O ar noturno estava frio, inodoro. Nenhum sinal de rapadura queimada. Mesmo assim, o recado pesava. Domingo, depois do almoço, peguei o carro e segui até o sítio antigo, sozinha. Precisava saber se o fantasma da dívida vivia lá ou me seguira. A porteira encontrava-se escancarada, mato alto na entrada, janela quebrada no quarto. A cozinha cheirava a madeira molhada, não a melaço. Sobre o balcão, a antiga garrafa de rapadura partida em 2. Dentro, nenhum líquido, só pó branco. Podia ser açúcar, podia ser sal. No chão vi pedaço de fita azul ressecado, quebradiço como fios de barbante. Toquei. Virou pó na ponta dos meus dedos. E naquele instante, compreendi que a casa estava oca mesmo, como Carlos dissera. Mas não vazia de madeira, vazia de memória fresca. O mal sobrevivia de lembrança. Se não alimentássemos, secaria feito goteira no verão. Voltei antes da hora dourada. Na entrada da cidade, parei na ponte sobre o córrego raso. Tirei do porta-luvas um envelope onde guardara a última sobra de fita cinza, involuntariamente resgatada da pia. Desatei o nó, deixei que a brisa arrancasse o tecido quase pó, levasse corrente abaixo. Vi pedacinhos suspensos no ar antes de sumirem na água turva. Quando fechei o vidro, senti cheiro de bolo de fubá que alguém assava num quintal próximo. Nem doce de rapadura, nem perfume sintético. Apenas fubá, goiabada derretendo. Liguei o rádio. Tocava modinha de viola sobre deixar o passado no pasto seco. Sorri, respirando fundo. É verdade que a lembrança adoça. Adoça, sim. Mas a dívida agora podia procurar outra quitanda para cobrar, porque dentro do meu peito não aceito crédito de coisa nenhuma que cheire a açúcar queimado. E se um dia lá adiante o vento trouxer eco de correntes ou aroma de melaço, tudo bem. Eu aprendi endereço de todo o rio, onde a água corre noite adentro, e sei exato o peso de um saquinho de arruda, sal grosso e limão cravo, receita que cabe inteira no bolso e na coragem. 2 anos mais tarde, Samuel já contava 9 anos e desmontava peças de computador como se fosse brinquedo, enquanto Camila exibia 6 anos e costurava bichinhos de feltro que presenteava aos colegas. Eu seguia com meus bolos e agora biscoitos amanteigados feitos de rapadura tostada devagar. Mesma lembrança transformada em sustento. Vida em compasso novo, sem cheiro doce nas frestas, apenas aroma de massa assando e coragem esfriando sobre a mesa. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.